Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus quer expulsar todo o mal do seu coração. Meu irmão, minha irmã, a curiosidade de Pedro. Curiosidade essa que muitas vezes está presente dentro de mim e dentro de você. Quando olhamos para a figura de Pedro, em alguns momentos, temos alguma repulsa aos seus comportamentos. Muitas vezes nos alegramos, espantamo-nos, maravilhamo-nos com alguns comportamentos de Pedro, com as suas falas, mas na verdade Pedro está dentro de cada um de nós. Também trazemos 50% dessas realidades, luzes e trevas, perfeição e imperfeição, santidade e pecado. Encontramos dentro de nós essas realidades, coisas tão preciosas, coisas lindas e maravilhosas que Deus faz na nossa vida. Mas muitas vezes encontramos tantos comportamentos infantis, tantos comportamentos pecaminosos, tanta imaturidade no nosso coração. Mas o Senhor caminha conosco, assim como fez com Pedro. A palavra diz que Pedro viu João, e ele foi tentado a colocar os olhos na vida e no destino de João. Pedro foi tentado justamente com aquele mal que muitas vezes quer opinar na vida do outro, quer muitas vezes dar regras e dizer o que fazer, mas para o outro, não para si mesmo. Aquele mal, digamos assim, que vivemos há muitos anos, o mal de espiar a vida do outro. É só uma espiadinha, não tem nada de mal. Enquanto isso, esquece-se da vida própria, esquece-se da sua própria vida. É só uma fofoquinha, é só um comentário. Mas isso é tão terrível na nossa vida cristã, meu irmão e minha irmã, na nossa vida moral, porque vamos nos esquecendo das nossas imperfeições e vamos cuidar da vida do outro. Isso é terrível. Esse mal Jesus quis expulsar do coração de Pedro. Tanto é que a sua resposta é: a ti, o que te importa? A você somente, segue-me. É o seguimento e mais nada. A Pedro só bastava seguir Jesus e não pensar sobre a vida de João. Da vida de João se ocuparia Jesus, mas a vida de Pedro era ele quem tinha que tomar nas mãos a sua vida e o seu destino. Aqui temos mais ou menos como pano de fundo aquela ferida lá atrás, de Caim e Abel. Quando Caim colocou os olhos da inveja na oferta do seu irmão Abel, e esqueceu-se de colocar-se diante de Deus aos olhos dele. A ferida do ciúme
A ferida da inveja, aquela ferida terrível de comparação, de nos compararmos uns com os outros. Mas qual é a cura para essa ferida? Seguir Jesus, estar perto dele, buscar a santidade, deixar que a graça e a obra de Deus aconteçam em primeiro lugar, aqui dentro. Para que essas sementes do mal plantadas no nosso coração da inveja, do ciúme e da comparação não nos levem a criticar os nossos irmãos, a colocar os olhos sobre a vida dos nossos irmãos e esquecer de nós. Usamos uma palavra muito interessante hoje: detonar. Detonar a pessoa. Como se detona uma bomba? É justamente atrapalhar a vida do outro, semeando a discórdia. Isso precisa ser expulso dos nossos corações. Jesus, na força da sua palavra, na força da sua ternura e do seu amor, quer converter o meu e o seu coração, para que nos ocupemos muito mais da nossa própria vida, do nosso caminho, e deixemos que da vida do outro se ocupe Deus. Ocupe-se nosso Senhor. Ocupe-se Jesus. Ocupa-se o Espírito Santo. Amém? Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente abençoado dia, um excelente abençoado fim de semana. Amanhã, dia do Senhor. Amanhã, Pentecostes. Que você possa estar presente à Santa Missa, à Eucaristia.